não é propaganda, é que eu vim direto do trabalho hoje. Sabe aquele dia que acontece de tudo? Hoje foi um dia desse. Fica até tarde para resolver uns problemas. Até um atribulado hoje apareceu lá para tirar a gente da bênção. Até a Bíblia minha eu perdi hoje. Falei, meu Deus, minha bênção vai ser forte, né? Mas uma Bíblia novinha aqui, que é a primeira vez que eu vou usar. Fazia tempo que eu tinha comprado ela, mas igualzinho do pastor. E aqui a gente gosta da Bíblia antiga, né? A gente já sabe onde está tudo. E eu perdi ela, não sei onde foi parar, mas hoje foi aquele dia. Eu sei que tudo está na mão de Deus. E como o pastor disse, a gente, diante das tribulações, da dificuldade, a gente vai dando glória a Deus. Porque diante de tudo que aconteceu hoje, e ainda estou aqui, Deus quer me usar ainda. Você vê que Deus tem olhado para o povo dele, né? E eu fiquei surpreso, porque eu estava estudando a palavra o pouco tempo que eu tive hoje, e eu falei, qual é o tema dessa palavra que o Senhor quer me dar, né? E quando a gente foi louvar o primeiro louvor, falava assim, temer por quê? Aí quando foi no segundo louvor, ele falava que os planos de Deus ninguém impedirá. E agora no final, falava que era para lançar sobre ele todos os seus medos, porque te abates, não tenha medo, em Deus espera. Entre o início do louvor até o final, aqui durante os dias, falou sobre medo. Então o que eu queria deixar para a igreja? Não tenha medo, supere o seu medo. Amém? Eu vou pedir para os irmãos abrir a palavra de Êxodo 4. Êxodo 4 diz assim, versículo 1. Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim e nem quiserem me ouvir e disserem, o Senhor não apareceu para você? Pode se assentar. Eu vou estar lendo versículos separados para a gente poder entender melhor. Aqui Moisés ele estava com medo, porque ele tinha uma responsabilidade de falar com o povo, mas o povo não queria acreditar. Ele estava com medo que o povo não acreditasse no que ele ia falar, que o Deus tinha aparecido a ele. Ele fala que se eles nem acreditarem, nem quiserem me ouvir. Ali naquele momento, Moisés ele estava inseguro diante do povo. E mesmo o Senhor falando diretamente com ele, era o próprio Deus que estava ali falando com ele. E ele ainda na sua insegurança, com medo. Quando a gente vê aqui o verso 2, ele fala, então o Senhor lhe perguntou, o que é isso na sua mão? Uma vara, respondeu ele. Você vê aqui que o Senhor, Ele usa o que a gente tem, porque a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 10, 13, Deus não dá um fardo maior que possamos carregar. Aquele momento que Moisés tinha em suas mãos, era um cajado, era uma vara, e ali Deus usou aquilo para mostrar que Deus era com ele. Porque o Senhor, Ele sabe a limitação de cada um. Cada um de nós temos as limitações. E Deus, Ele sabe muito bem o potencial de cada um, até onde pode chegar. Por isso que eu coloquei esse versículo para complementar, que Deus, Ele não vai dar um fardo maior que você possa carregar. Amém? No versículo 3, o Senhor diz a ele, Moisés, joga ao chão. Moisés jogou a vara no chão e ela se transformou numa serpente, e Moisés fugiu dela. Mas o Senhor lhe disse, estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente pela cauda, e ela se transformou novamente. Você vê aqui que Deus, Ele usou o que Moisés tinha na hora, fez com que ele jogasse aquele cajado, aquela vara no chão, a mesma se transformou numa serpente. E ali Moisés ficou com medo, ele se espantou, ele deu um passo atrás.
Mas Deus, o Todo-Poderoso, o Criador, falou para ele: pegue ela pela cauda. Para quê? Para mostrar que Deus era com ele. E aquela serpente se transformou novamente no cajado. No versículo 5, e disse o Senhor: isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, apareceu sim a você. No versículo 6 diz: disse-lhe mais o Senhor: coloque a mão no peito. Moisés obedeceu, e quando tirou a mão do peito, ela estava leprosa, parecia neve. Ordenou-lhe depois: agora coloque de novo a mão no peito. Moisés tornou a pôr a mão no peito, e quando tirou, ela estava totalmente como o restante da sua pele. Eu falo aqui que tem medos que vêm para o bem. Você já pensou nisso? Às vezes a gente acha que o medo pode atrapalhar, mas existem dois tipos de medo. Tem medo que é bom. Por que eu falo isso? Quando a gente tem filho pequeno, é um exemplo, a minha filha, logo que ela começou a andar, a gente teve medo, morar em apartamento, a gente correu colocar a tela na janela. Isso acontece com qualquer pai. Eu falo também que tem um dia da semana lá que as crianças saem do colégio para ir almoçar no McDonald's ali perto da escola. E aí eles inventam de bicicleta lá na Malé da ciclovia. Eu falei: você não vai daqui da aviação até lá na Malé de bicicleta. Eu falei para minha filha: pai é pai, né? A gente morre de medo. E aí eu falei: você vai de patinete. Quando meu patinete teve no carro, parei uma quadra antes da escola, ela foi com o patinete e eu fui atrás, fazendo a segurança, o medo do pai. Porque a gente ama o nosso filho, a gente não quer nenhum mal. Então você vê que o medo fez ali a segurança para ela, tanto na rede da sacada, né, na janela do apartamento, e também acompanhar ela na escola. Esse é o medo. Só que tem medos que é por insegurança. A gente fala que às vezes a gente tem medo até de acordar à noite para ir no banheiro. Quando eu durmo, eu apago tudo. Eu gosto de dormir no escuro mesmo. Só que quando eu estou sozinho em casa, minha filha e minha esposa estão aqui na igreja, quando eu estou em casa sozinho, eu não consigo ficar com uma luz tudo apagada no apartamento. Eu tenho que deixar uma luz acesa, mesmo na televisão. Sei lá, parece que vai aparecer algum vulto, alguma coisa, a gente fica meio... mó barato, a gente tem que ficar ligado. Esses são os medos que a gente tem. Meu Deus! E eu falo que tem muita gente também que tem medo, tem alguns tipos de medo que acaba atrapalhando. Tem aquele medo que a pessoa quer mudar de cidade, ela quer mudar de emprego, muitas das vezes quer mudar até de país, para tentar uma vida melhor, só que a pessoa tem medo. Só que lá na frente, ela vai ver diante da situação e esse medo vai atrapalhar ela, porque houve uma insegurança. Então a gente tem que vencer os nossos medos. Seguindo aqui no versículo 8, ele diz assim: prosseguiu o Senhor, se eles não acreditarem em você nem derem atenção ao primeiro sinal miraculoso, acreditarão no segundo. E se ainda assim não acreditarem nesses dois sinais, nem lhe derem ouvido, tire um pouco de água do Nilo e derrame-a em terra seca. Quando você derramar essa água em terra seca, ela se transformará em sangue. Vê aqui como que Deus é paciente, né? Eu vejo aqui que Deus já estava ficando irritado com Moisés, tanto que ele estava fazendo. Ele já tinha feito o cajado transformar em serpente, a serpente voltar a ser cajado. Ele já tinha feito ele colocar a mão no peito, ficar leproso, colocar a mão novamente e ser curado. Agora novamente ele queria que tirasse a água do rio Nilo, colocasse na terra seca, que virasse sangue. Mas por conta do medo, a insegurança, o próprio Deus falando com ele não acreditava. Eu falo que a paciência de Deus, ela é grande, porque o nosso Deus é misericordioso. Aqui Moisés teimando ao tempo todo, e Deus com ele, não desistia, né? Glória a Deus. No versículo 10, disse porém Moisés ao Senhor: ó Senhor,
Nunca tive facilidade de falar, nem no passado nem agora, que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor: quem deu a boca ao homem? Quem fez o surdo ou o mudo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu, o Senhor? Aleluia. Eu coloquei aqui que o medo faz a gente paralisar. Tem muitos sonhos, muitos projetos que são interrompidos por causa dos sonhos. Quantas vezes eu falo que Deus tem algo para trabalhar na minha vida que eu creio que vai deslanchar uma hora, porque vários casais já veio perguntar para mim, às vezes durante o trabalho, outro dia no banco, e veio falar sobre casamento. Eu fico quando tenho casamento, por que veio falar comigo? E tem muita gente que tem medo de se casar, mas o casamento quem faz é nós. É lógico que Deus ele une, mas é nós que fazemos o casamento. Isso quer dizer, tratar bem, dar carinho, atenção. Isso é o casamento. E não fugindo um pouco aqui da mensagem, quando a gente fala de medo, a primeira coisa que o medo coloca na nossa cabeça é a mensagem: não vai dar certo. Isso é a primeira coisa que a gente vai falar quando nós temos medo. Mas nós temos que vencer esse medo. A gente tem que acreditar que Deus é conosco e que vai dar certo. Ele está do nosso lado, não tem como dar errado. Você vê aqui que Moisés ele tinha dificuldade para falar. Diz uma outra versão, diz que ele era gago, ele tinha muita dificuldade de falar. Só que a própria palavra diz que ele colocou o seu irmão Arão para ajudá-lo. O que a gente entende com isso? Muitas das vezes a gente passa por alguma dificuldade, só que Deus vai colocar alguém para te ajudar. Seja você mulher, se você estiver passando por uma dificuldade, Ele vai colocar seu esposo para te ajudar. E vice-versa. No momento que a sua esposa, o seu esposo tiver em dificuldade, um vai ajudar o outro. Eu digo isso porque eu vejo por mim. Muitas das vezes, quando a minha esposa fala não adianta teimar. Eu falo que a mulher é sábia, e a mulher sábia ela é que fica a casa. A gente tem que obedecer. Só que ela fala assim, com glória. Aleluia. Aleluia. E aqui finalizando em Josué 1:9, ele diz que seja forte e corajoso. Eu sou o Senhor, o seu Deus, estarei com você, por onde você for, por onde você andar. Glória a Deus. Então aqui a gente vê que o mesmo Deus que foi com Moisés, o mesmo Deus que foi com Josué, Ele também é conosco. Seja por onde a gente for, por onde a gente andar. Porque essa mensagem de seja forte e corajoso, aconteceu algo assim hoje à tarde, que eu falei que tudo aconteceu hoje. Eu perdi a Bíblia, de eu ter que ficar até tarde no trabalho, porque deu o horário, foi todo mundo embora e tive que resolver um problema. E ainda assim apareceu um atribulado hoje. Você vê como que o louvor incomoda. A gente estava ali ouvindo o louvor e apareceu um sujeito, parou na ciclovia e começou a encarar a gente. Ele ficou 5 minutos parado. E a gente falou, esse cara vai vir aqui, mas o louvor não parou, porque o louvor é para Deus, não era para ele. E ele atravessou aqui e a gente foi lá para brigar. Ele queria brigar, estava um cheiro insuportável de maconha, o olho dele vermelho, você vê que estava carregado ali. E eu estava vendo, eu de dentro, né, pelo vídeo eu estava acompanhando. E naquela hora o Ed, ele foi forte e corajoso, porque ele falou, o cara falou assim para ele, o que você está olhando? Ele falou, não estou olhando nada, faça isso daqui, vai embora. Depois o rapaz abaixou a cabeça e sumiu. Você vê que até os louvores incomodam, porque os louvores é do Senhor, não é para nós. Então que essa palavra você possa repreender esse medo. Aleluia. E possamos ser fortes e corajosos, porque o Deus está conosco, amém? Agradeço a minha oportunidade.